Mais uma vez, nós vimos ser tratorado e rasgado o regimento do Congresso e do Senado. Declaro encerrada a presente sessão. Acabou. O presidente da comissão, ele fez uma votação, ele primeiro que não respeitou os nossos requerimentos regimentais para votação nominal da ata, atropelou e fez uma votação em bloco forçada, que só poderia ter sido feita por unanimidade. Ou seja, ele aprovou cerca de 80 e poucos requerimentos que só querem perseguir o nosso presidente com fake news e, mais uma vez, aí nós fomos derrotados, rasgando o regimento, numa decisão totalmente nula do presidente. O que mais me impressiona nisso tudo, eu até peço perdão pelo desabafo, mas é o seguinte: essa CPMI foi criada por um deputado do DEM, foi autorizada pelo presidente do Senado, que é do DEM, o presidente da Câmara é do DEM, e o DEM supostamente faz parte da base do governo. Então a gente tem que começar a diferenciar o que é base e o que não é base. Porque não é possível que a gente continue aceitando essa CPMI sendo completamente desrespeitosa com os membros dela, porque nós somos membros. Nós temos que ter o nosso direito regimental respeitado. Tem uma clara demonstração de que foi entregue para a oposição para caçar o Bolsonaro. Tanto que a deputada Maria do Rosário na CCJ falou isso, que eles vão pedir a impugnação do mandato do presidente com base nessa CPI. Penso que nós temos duas opções no Brasil, deputada Valíria. Ou este país vai declarar que as eleições de 2018 foram fraudadas pelas fake news, pelas mentiras, e por isso tanto medo do governo com as fake news, e portanto o Bolsonaro não é legitimamente presidente, ou nós vamos ter um impeachment. Então é muito sério o que está acontecendo, nós temos que voltar os nossos olhos para isso. Iremos conversar com o presidente do Congresso Nacional e fazer questões de ordem hoje na comissão, na sessão do Congresso, para ver o que a gente pode fazer. No mais, eles têm maioria e vamos tentar judicializar caso não seja aceita ou negada, né, no caso. É esse tipo de jogada que vocês precisam entender na hora de falar de política. Para de ver Globo News, para de ler G1, para de ler Folha, entenda isso aí por um segundo. E aí, o que acontece? A CPI é uma comissão provisória. Uhum. É uma comissão parlamentar provisória de investigação, de inquérito. Uhum. As pessoas falam, não, mas a CPI tem uma função técnica. Nada do que acontece no Legislativo tem função técnica. O Legislativo é uma fábrica 100% de natureza política. Não existe CPI técnica. CPI técnica é meu ovo direito. Não existe CPI técnica. Toda CPI é política, porque aquilo é uma casa política. Eles estão lá para fazer política. Eles estão lá para obstruir coisas, criar dificuldades, gerar problemas. Então, a ideia da investigação técnica, você tem na Polícia Civil ou na Polícia Federal. Isso é uma investigação de natureza técnica, positivista. O cara não tá nem aí se é esquerda ou direita. Então, se tiver lá uma lei de denunciação caluniosa com parágrafo de fake news, o cara não vai olhar se aquele negócio de fake news é ou não é. A polícia vai falar, amigão, sinto muito, me dá a porra do celular e teus nude aqui agora estão circulando na delegacia, meu amigo. Uhum. Sinto muito, entendeu? Eu vou aplicar esse negócio. Esse cara é técnico. A CPI não. A CPI não é técnica, ela é um processo CPI, político. Tipo, se você vai lá, coloca 80 pessoas de esquerda, a CPI vai ser de esquerda. Exatamente, a começar pela composição da CPI. A composição da CPI ela não é técnica. Ninguém vai colocar numa CPI da Lava Toga alguém que entende de judiciário, é óbvio que não. Eles vão colocar proxies do Renan Calheiros, vão colocar proxies do Anastasia, vão colocar proxies do Tasso Gereissati. Do Maia. Vão colocar o Maia vai ser o Maia da Câmara, mas fatalmente ele deve ter alguma influência. O Davi Alcolumbre vai poder ter a sua cota, digamos assim, de indicar um senador do qual ele consegue ter algum controle, fazer pedidos e etc. As pessoas falam de rabo preso, eu acho isso uma babaquice tão grande. Porque falar de rabo preso é desconhecer o processo político. O processo político, ele é um processo político todo, digamos assim, de ocupação de espaço. Ele é um processo político de ocupação de espaço. Max Weber, né, fala disso. E qual é o papel do governo Bolsonaro? É acabar com essa porra.
O Bolsonaro foi eleito justamente para acabar com isso. Pra não articular. A gente chama até isso de tomar lá da cá, numa outra instância e etc. Mas agora eu tô tentando trazer com a lupa de aumento bem próximo de como é que funciona o processo. Agora, Morgan, nós chegamos na CPI. Então o que é a CPI? Eu colhi e eu instalo uma comissão provisória da qual eu vou colocar alguns senadores para, aspas, investigar tecnicamente. Não, o cara não vai investigar tecnicamente, ele vai investigar com uma finalidade política. Ele vai sair distribuindo coisas, e vai olhar coisas a respeito de determinados assuntos e etc. Voltado para o tema lava-toga, o que é lava-toga? Eu não sei ainda o que é lava-toga. O que é a CPI tecnicamente? Ela só passa a existir quando eu tenho o escopo definido, e esse escopo definido vira um decreto legislativo de abertura da comissão, e dentro daquele escopo, traçado pelo decreto legislativo que abre a comissão, é que eu vou saber o que aqueles determinados parlamentares, não o que eles podem fazer, porque o que eles podem fazer está na Constituição, mas até onde eles podem ir com aquelas coisas que eles podem fazer e aonde eles têm que direcionar a carga deles, né? Então, isso a gente não sabe ainda. A gente só vai saber depois. Você pede para instalar, mas você recebe Life is like a box of chocolates. Então eu tô pedindo para instalar uma CPI de um assunto que eu não sei como vai sair o decreto legislativo, qual vai ser o escopo disso. E eu vou dar um mandato para deputados saírem investigando pessoas no judiciário que a gente gostaria muito que fulano ou cicrano do STF, do STJ saísse algemado, mas esse negócio no meio do caminho, quem pode sair algemado é o próprio Moro. Pode ser juízes que estão investigando os próprios senadores. A gente não sabe com o que a gente está lidando. Você simplesmente deu um poder de polícia. Exatamente. Pra um bando de político. Você dá um poder de polícia não técnico, um poder de polícia política. Política pra um monte. Assim, é de uma estupidez gigantesca, enorme. Para abrir uma CPI, você tem que saber exatamente o que é que você está fazendo, para que serve, aonde você vai perseguir. Ou seja, o principal é definir os limites. Exato. O pessoal fala de CPI do Correio. Tá bom, mas CPI do Correio eu vou investigar especificamente a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos com fulano, ciclano, beltrano, em virtude do vídeo que saiu na Veja lá, que cita o Roberto Jefferson, que isso, que aquilo. Aquilo é algo determinado. CPI da Petrobras, uma empresa de economia mista, XYZ. Outra coisa é você, dentro do poder, dar poder para alguém investigar o outro do lado, do poder do lado. Isso é de uma cagada tão fundamental, assim, e tão profunda, né? E ao fim e ao cabo, o que eles querem? Eu quero reunir uma quantidade X de elementos para que eu possa, de certa forma, entrar com um pedido de impeachment, do qual nós temos 40. Nós temos 40 pedidos de impeachment, alguns sem a necessidade de buscar fundamento específico, como a censura da Cruzoé. Censura da Cruzoé é um crime de mera conduta, não preciso provar. Não tenho que provar, não preciso grampear, não preciso fazer nada. Tá lá, o cara já cruzou a linha. E por que eu vou mover toda essa máquina e gastar um dinheirão com um assessor, com isso, com aquilo? Esse é um problema. O segundo problema específico em relação à CPI da lava-toga que a gente tem hoje, que é um problema determinado e específico, é a reforma da Previdência, que daqui uma semana deveria, né, essa semana está sendo votado o primeiro turno, não será. O primeiro turno já saiu para a semana que vem, para o fim de outubro sairia segundo turno, ainda tem que ter emendas nesse tipo de coisa. Então, ou seja, eles estão tentando passar para depois do recesso. Para depois do recesso, exatamente. Aí você passando para depois do recesso, o efeito da reforma da Previdência não pode ser aplicado para o exercício de 2020, você tem que aplicar para o exercício de 2021 e você tem 12 meses para simplesmente se foder. Torrar até o talo. Exato. Você tem 12 meses para que as pessoas saiam na rua, reclamem, o país quebre e tentem foder o Bolsonaro pela sua incapacidade de fazer a reforma da Previdência passar. Porque o próprio povo pediu algo que é inoportuno e ineficaz e inconveniente, sem saber o que é que tem burocraticamente por trás disso para montar essa estrutura e entregar para o povo o resultado que ele jamais receberá por meio de uma CPI. Ninguém sairá algemado, ninguém não sairá nenhum tipo de prova do qual a gente consiga complementar aquilo que já há no Senado, que são os 40 pedidos de impeachment que já há no Senado. Tá? O segundo ponto é o seguinte, mas isso não atrapalha a reforma da Previdência. Vá
ao Senado. Enquanto você tem um senador enfiado numa salinha de comissão, ele não pode fisicamente, porque ele não é o homem borracha, ele não é o multi-homem, portanto, ele não pode estar numa sala de comissão e no plenário ao mesmo tempo. Então, quando você tem uma comissão parlamentar, e a comissão parlamentar ela se instala por sessões deliberativas extraordinárias, o próprio regimento interno do Senado proíbe a instalação de uma sessão ordinária, que serve para votar em plenário a reforma da Previdência, enquanto você tiver uma sessão extraordinária em aberto ocorrendo. Então, para a sessão extraordinária, a CPI vai ter um presidente lá, um relator e etc. Esse cara, ele tem o poder sobre quando aquela sessão extraordinária da CPI deve ser encerrada ou não. Que não tem nada a ver com o Davi Alcolumbre, que rege a casa como um todo. O Davi vai ficar de braços cruzados falando, hoje tem reforma da Previdência. Mas se o cara que é presidente da CPI falar, não, mas hoje a gente combinou que a gente vai ouvir o juiz tal, e a gente só vai sair daqui 3, 4 horas da manhã. Aí o Davi pode falar, então não vou abrir, né, cara? Não vou abrir ordinário. Galera, é o seguinte, primeiro turno já passa pra semana que vem. Sabe quantas vezes você precisa fazer isso para foder a reforma da Previdência? A gente tem hoje, eu já fiz o cálculo, acho que são 44 ou 43 sessões ordinárias para acontecer até o fim do ano. Uhum. Cada jogada dessa que você joga para frente, você mata de 3 a 5 sessões ordinárias. Então, uma semana, você derruba 5 da conta. Uma semana é o suficiente. Exato. Se você fizer isso por 3 vezes, você fodeu a reforma da Previdência, você quebrou o país. Point of no return, você quebrou o país, fudeu. Fudeu, cara. Simplesmente você fudeu tudo numa CPI em que os caras, sei lá, estão ouvindo o tiozinho do fórum, estão não sei o quê, ainda tá no começo, mandando carta não sei pra quem, pra receber isso, pra receber aquilo, para obter qual resultado? Rigorosamente nenhum. O resultado único que se colhe da CPI é um resultado político para quem integra a CPI. Então você dá exposição política para quem integra a CPI. Ele vai lá, ele é reeleito dizendo, mas eu sou o deputado da CPI. Exato, fui eu que tal, e etc e tal. E ele aparece de graça no jornal, por ser... ele tem uma propaganda gratuita. Ele é notícia, enfim, como por exemplo, o senador Alessandro Vieira. Eu asseguro para você que nem metade do país sabia que existia um senador de nome Alessandro Vieira. Uhum. As pessoas passaram a saber agora, de uns tempos pra cá, de 2, 3 semanas pra cá. Se saísse na rua e perguntasse, você conhece Alessandro Vieira? Gente defendendo a CPI da Lava Toga hoje. Se você chegasse há 3 meses atrás, perguntasse pra pessoa se conhecesse, maioria dizer que sequer conhecia o nome do senador. Uhum. Ele agora passou a ser conhecido, ele entrou em evidência, está sendo entrevistado na PAN, no Clube do Livro, em todos esses lugares aí. O cara ele está com exposição, ele está aurindo capital político com isso, aurindo capital político, aurindo poder, sim, e etc. E ele pode, de certa forma, se destacar e obter poder sobre um pedaço do processo legislativo. Portanto, ele obtém controle sobre o processo. Obtendo controle, ele faz o que ele quiser. Então, é disso que a gente está falando. Com um bando de analista político nesse meio tempo, tratando agora o cara como um herói. Você vai lá, cria um novo herói, o herói disso e daquilo, só pra falar, tá vendo, eu sou independente do Bolsonaro. Exato. Olha como eu sou isentão, então eu tenho agora um novo herói. E você vai lá dar um poder desgraçado de mandar em 513... Quer dizer, não é mandar em 513, é mandar no país, através de 513 pessoas. Exatamente. O poder que o presidente nem sonha em ter, mesmo que ele vire ditador. Não, entendeu? nem o Xi Jinping, que virou ditador único, consegue isso. O maior ditador que a gente tem na face da Terra, de vez em quando, tem que fuzilar a cabeça de um tio que dorme em reunião. Então, nem o Kim Jong-un consegue isso. Exatamente. Ele é obrigado, de vez em quando, a fuzilar um outro que cochila na reunião e desobedece. Então, eu queria fazer primeiro uma pergunta. Quantos estudantes de direito entendem isso que você acabou de falar?
Hoje no Brasil, zero. Zero, porque essa discussão, você não tem um crédito na faculdade para discutir processo legislativo. Para discutir, e aqui... Você precisa virar deputado ou senador e entender o regimento ali do Senado ou da Câmara que você nunca viu em porra de lugar nenhum. Também não, porque se você pegar, por exemplo, o Tiririca, ele virou deputado e ele continua não entendendo. O próprio Kim virou deputado e continua não entendendo. Você precisa virar deputado de um determinado partido e estar dentro de um contexto de poder do qual você tem proximidade ao Deep State e será aberto para você a biblioteca dos Jedis. Uau. Então você tem que estar numa determinada panela. Aí aparece o anão. Aí aparece o anão, o cara vai te dizer: agora senta aqui que eu vou te explicar como é que funciona o processo legislativo. A sabedoria da vida, eu vou te mostrar o segredo das salsichas depois do fim do arco-íris. Exatamente, exato. Caramba. Até agora, a gente só falou de processo, de forma. A gente não falou do conteúdo da CPI. O conteúdo da CPI é a lava-toga.